Bom, agora a gente fala de uma ação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo ao Supremo Tribunal Federal por coação em processo judicial. O documento indica que eles teriam articulado ações para interferir em processos judiciais a fim de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no contexto da suposta trama golpista. O relatório apresenta declarações públicas de Eduardo Bolsonaro e Figueiredo em redes sociais, bem como dados extraídos de celulares apreendidos depois de medidas cautelares autorizadas pelo Supremo. Gonet classifica as ações como coação, crime previsto no Código Penal, que consiste em usar violência ou grave ameaça para favorecer interesses próprios ou de terceiros. A denúncia destaca ainda que as ameaças eram consistentes e tentaram submeter os interesses da República e da coletividade a objetivos pessoais e familiares. Em nota, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo destacam a denúncia da PGR como perseguição política em curso. Marcília, eu quero te ouvir porque também chama a atenção o momento dessa denúncia logo hoje, na super segunda-feira, onde houve aí esse anúncio das sanções aplicadas à mulher do ministro Alexandre de Moraes. Dá para dizer aí que é um gesto também de apoio do PGR Paulo Gonet ao ministro? Bom, isso sem dúvida alguma já estava preparado, mas a gente está acostumado, há algum tempo, mas a gente está acostumado a esse timing político da Suprema Corte e do Gonet, que tem se comportado como um puxadinho, lamentavelmente, do próprio STF. Então, não surpreende que isso tenha vindo agora como um timing, uma espécie de revide, até porque nós já tínhamos notícias da semana passada de que se houvesse sanções aos ministros, que o STF reagiria. Inclusive chegaram a ameaçar de levar o Bolsonaro à papuda em razão disso. Então a gente vai ter que aguentar aqui, muito provavelmente, as nossas autoridades demonstrarem que tudo aquilo de que estão acusando a elas é verdade. Porque é disso que se trata, né? No momento em que elas reagem de uma forma política, elas confirmam tudo aquilo que são as acusações sobre elas, de que elas agem politicamente, não juridicamente, de que elas não se atentam à Constituição, de que elas não respeitam a legislação, porque não existe nenhuma legislação que permite que nós atuemos ou que um juiz atue de forma política. Ao contrário, os juízes têm de atuar e os procuradores também de forma jurídica. Essa questão da coação é uma completa aberração. Não existe isso. Você, sendo jornalista, ou você, sendo um deputado, vai lá fora, denuncia violações a direitos humanos a um órgão norte-americano, é um direito que você tem. Aliás, como parlamentar, é um dever que você tem. Se um parlamentar, ele entende que a sua função está sendo asfixiada, está sendo impedida por um governo, ele tem o dever de denunciá-la. Nós temos na Constituição o artigo 49, que diz que é, o inciso 11, inclusive, que diz que é dever do parlamento e do parlamentar procurar as formas necessárias para zelar por suas prerrogativas, pelas prerrogativas do parlamento. Se você não tem condições de exercê-las, você tem de denunciar isso a organismos estrangeiros e inclusive a países estrangeiros. Quantas vezes nós não assistimos, inclusive o nosso governo Lula não apoia, quantas vezes recebemos pessoas de outros países que vêm aqui denunciar mazelas que acontecem nos seus próprios países e são recebidos pelo governo Lula. Quantas vezes os próprios petistas e deputados petistas já não foram aos Estados Unidos ou a outros países, ou a ONU, ou a EA, etc., denunciar mazelas que eles entendiam estar acontecendo durante o governo Bolsonaro? Quem que os puniu? Quem disse que eles eram traidores? Ou quem falou que isso seria coação? Isso é uma completa loucura. Aí você fala, não, mas é coação porque o processo do Bolsonaro está em curso. Bom, mas eu vou denunciar depois que não está mais em curso? Eu vou denunciar depois que a pessoa já sofreu todas as sanções? Isso não existe. Eu mesmo, como advogado, quando um cliente meu está sofrendo algum tipo de mazela, algum tipo de retaliação, quando acho que sofre algum tipo de injustiça, no meio do processo eu vou denunciar o CNJ, vou denunciar as autoridades, a quem eu puder. Eu vou esperar ele ser sancionado, preso ou sofrer na prisão
para depois denunciar. Isso não existe. Então, claro que a coação é uma interpretação ilegal da lei pelo próprio Gonê. O Gonê está interpretando a legislação de forma ilegal. E isso é a politização que nós temos vivido nos últimos tempos, lamentavelmente. Lamentavelmente, é disso que nós temos nos alimentado. E outra, para finalizar, essa questão da coação, de dizer assim, olha, o Eduardo Bolsonaro, ele está coagindo os Estados Unidos. Veja, primeiro a gente tem que pressupor que os Estados Unidos são como se fosse um moleque que simplesmente escuta a primeira versão, e movimenta o país inteiro, toda a máquina estatal, porque eu ouvi uma versão. Quer dizer, é de uma ingenuidade acreditar nisso, mas esse povo está querendo que a gente acredite nisso, numa ingenuidade de que simplesmente os Estados Unidos não têm qualquer condição de avaliar adequadamente se a gente está ou não vivendo um momento de exceção aqui, e também querem nos fazer acreditar que uma pessoa apenas está salvando a tal da democracia. Essa história de um salva e um destrói é a história da carochinha. É aquilo que a gente fala, né? O golpe tá aí, cai quem quer. A Ana levantou a mão para a gente fechar, Ana. Eu, na verdade, tenho uma pergunta para o professor André Marcília. São tantos processos, inquéritos, professor. Essa prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, de qual inquérito é isso? Não é desse inquérito do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo? Mas aí, nesse inquérito, o presidente Bolsonaro não foi denunciado. Sim. Hoje, aqui eu estou como comentarista, eu respondo perguntas que também? Você está meio Alexandre de Moraes. Vamos abusar. Comentarista, professor, advogado, vários papéis. Está na moda, está na moda.